CondoCast, o podcast do seu condomínio. Oi, pessoal, bem-vindos ao CondoCast, o canal de quem vive em condomínio. Eu sou a Carla e estou aqui hoje com a Olga, Ali e Dani. E o tema de hoje é espinhoso. Hoje vamos falar sobre inadimplência. Eu peguei alguns dados até do interior de São Paulo e até índices nacionais, assim. Mas, curiosamente, não teve um disparo na média nacional, pelo que eu observei, não teve um disparo tão grande. Vocês conseguem explicar por que isso não aconteceu? Ou seja, houve uma mudança de hábito, de repente as pessoas começaram a priorizar um pouco mais a taxa de condomínio, priorizar a sua casa, porque o interior de São Paulo se manteve uma média de 30% de inadimplência, numa das empresas que eu consultei. Mas, e aí, tem algo mais aí? Olha, eu acho que um ponto aqui que vale a pena a gente trazer é que com a pandemia, houve muito fechamento, bares, restaurantes, as pessoas não puderam viajar, não puderam fazer as suas vontades, seu momento de lazer. E eu acho que isso, de certa forma, contribuiu para que as pessoas pagassem o condomínio. Então, colocassem suas contas em dia e não aumentou tanto a inadimplência. Porque deixaram de gastar com outras coisas. Exato, deixaram de gastar com outras coisas, principalmente com lazer. A gente, até hoje no escritório a gente estava comentando sobre isso, que a gente acha que também tem dois tipos de público. Esse que a Dani falou, que é o pessoal que, como não gastava com o lazer, ele tem um caixa maior que permite pagar as contas, que às vezes ele pensa, essa conta fica para mês que vem, vamos deixar, eu vou deixar em aberto porque eu quero ir naquela festa, quero ir naquela viagem. E também, infelizmente, tem o outro tipo de público que ou o negócio quebrou, ou foi demitido, e a gente tem muito contato com pessoas que nunca foram inadimplentes e que passaram a ser na pandemia. Então, eu acredito que não tenha aumentado por isso, porque esses dois grupos, eles acabaram que se compensaram. Os inadimplentes que aumentaram e os adimplentes que também aumentaram, porque agora tem um dinheirinho extra ali para, em vez de botar numa festa, alguma coisa, colocar... Onde perguntaram também, né? Porque eu acho que São Paulo reflete a parte mais forte econômica. Sim. Eu pensei logo nisso, porque eu vi dados da Bahia que diz que aumentou bastante a inadimplência. Então, eu imagino assim, justamente se a gente pegar condomínios enormes, que a pessoa vive de um salário mínimo, 2 salários mínimos, basta uma pessoa da família perdeu o emprego, cai na informalidade, tem que cortar de algum lugar, né? Mas também fiquei pensando a questão do home office, porque se antes muita gente tinha aquela salinha lá no centro, né, para usar, não, venho para o home office, saio do aluguel do meu comercial, do meu escritório, agora eu trabalho em casa, então eu tenho que botar toda a energia aqui, aumenta a internet, melhora lá, né, o que precisa de estrutura, e o condomínio quase que entra com uma conta também valorizada por causa do trabalho. Mas não sei se mudou tanto a cultura. Vamos ver, assim, eu sinto que acho que tem uma coisa da situação, assim. A gente lida ali no escritório com muita inadimplência e, assim, um X da questão é que a pessoa sempre justificava o não pagamento, colocando a culpa na pandemia. Mas aí a gente falava para a pessoa, olha, veja bem, o teu débito anterior à pandemia... Esse detalhe. A pandemia acaba que ela foi utilizada muito como muleta por muito devedor que já era frequente. Então, tem esse lado também, e tem o lado da pessoa que realmente ficou inadimplente por causa da pandemia. Perdi meu emprego, meu marido faleceu, são coisas diferentes. Por isso que eu acho que os dados talvez estejam ali equilibrados ainda por isso, sabe? Na minha opinião. E pagar boleto sempre é uma dor, né? Porque é muito fácil chamar vocês agora, vamos ali tomar uma cerveja, opa, vai todo mundo feliz. Agora, se eu falar pra vocês, vamos ali pagar meus boletos, ninguém vai querer. Ninguém vai querer, É verdade. Mas o sonho do adulto é ter boleto pago, né? Um cafezinho quente, poder dormir até tarde, mas é com custo, Mas é o tipo de coisa que não tem acordo, né? Você escolhe morar em condomínio e não tem acordo. Infelizmente, tem muitas pessoas, especialmente... no Rio de Janeiro, existem pessoas que saíram lá do morro, alguma coisa assim, que não tinham aquela cultura e não fazem a menor ideia para que serve um condomínio. Aí foram realocados para um condomínio mais popular ali, que tem uns projetos sociais e coisa assim, né? Mas essa pessoa não está preparada culturalmente, nem financeiramente, para fazer jus a essa despesa.
E muita gente não sabe justamente a origem dessa despesa. Então, da onde que surge esse rateio? Da onde que surge esse pagamento? Por que que as pessoas precisam pagar a taxa condominial? Mas eu ia fazer um ganchinho antes. Às vezes é isso, né? Sair de uma realidade. E às vezes também é aquele filhinho, né? Filhinha de papai que tá Sim. acostumado a ter a mesada, tudo certinho, casa, vai pro sonho do casamento. Eu quero um condomínio com piscina. Né? Quanto mais coisa vocês que lidam no dia a dia devem saber bem melhor. Condomínio Eu clube. quero clube, eu quero piscina, quero academia, eu quero alguém que 24 horas lá na portaria, mas não penso que isso tem um custo, né? Com certeza. E a taxa condominial é um rateio, né? Então é a soma ali de todas as despesas, seja as ordinárias, que são aquelas despesas fixas do condomínio, como as extraordinárias, aquelas que vêm surgindo no decorrer da demanda que o condomínio vai precisar. Então é a soma de tudo isso dividido pelo número de unidades que o condomínio tem, né? Daí acho que entra aquela cultura do por que que a pessoa não paga, por que que a pessoa prefere pagar outra conta e não pagar o condomínio, né, Ali? Sim, só voltando um pouquinho em relação à taxa condominial, acho que é importante falar a questão que muita gente não entende e é importante explicar. A gente já teve caso no escritório também, né? Sempre eu vou procurar trazer aqui, porque acaba que esse é o nosso dia a dia, né? Mas já teve gente que ligou e falou, mas eu nem sabia que eu tinha que pagar a taxa condominial. Isso, né? Então, assim, se você mora vamos pegar um prédio como exemplo. Tem a manutenção do jardim, o funcionário, o porteiro, a luz da área comum. Água, esgoto, seguro. Tudo isso junto às férias, o 13º, tudo isso, ele é dividido pela fração ideal ali de cada proprietário e gera a taxa condominial. Então, essa é a primeira grande questão. A outra questão é por que as pessoas não priorizam a taxa condominial. A gente enfrenta essa temática... e para quem conhece fica mais fácil de ficar chocado com isso, porque as pessoas deixam o boleto da taxa condominial por último, quando eles deveriam deixar por primeiro. Por quê? O que muitos não sabem é que a taxa condominial ela não é de caráter pessoal. A Olga não pagou o condomínio, a dívida é da Olga. Não, se ela não pagou o condomínio, é a dívida do imóvel. Se ela vender o condomínio, o imóvel dela, a pessoa que comprar é a dona da dívida da vez. Ela vai herdar o imóvel com dívida. Então, isso faz com que a dívida seja do imóvel e é uma causa de exclusão daquela regra que todo mundo sabe, o bem de família é impenhorável. No caso da taxa condominial, família, né? Essa e uma outra questão do fiador de contrato de locação. Mas aí vira tudo muito complexo. Em relação à taxa condominial, imóvel com taxa condominial em atraso, a pessoa pode perder o imóvel. Então, ela não entende isso e Mas, acaba... Ali, eu acho que tem uma outra coisa também, que hoje em dia os juros do cartão de crédito é muito alto. Muito alto. Então, tu pensa, eu vou atrasar aqui a minha conta que tem juros de quase 15% ao mês. Sim. Só que esse que eu acho que é o convite que a gente faz, que o olhar não seja por essa regrinha de onde eu perco mais ali, né, dos números. Mas isso agravou depois da mudança do Código Civil, né? Porque até 2002 a multa era de 20%. 20%. Então, a prioridade do pagamento da taxa condominial estava lá em cima. Agora... vou puxar o gancho aqui da multa condominial, porque é exatamente isso. Antigamente, o Código previa essa multa de 20%, né? E com a mudança do Código Civil, reduziu drasticamente para 2% essa multa, não podendo mais ser aplicado 20% nem naquelas convenções que ainda está no papel, que é 20%. A gente não pode, tem que ser a 2% E mesmo. querendo ou não, a multa de 20% é uma multa muito pesada muito e ela é fora da realidade, foi né? radical, né? Tirou zero. Tirou um zero. Porém, o que eu queria trazer aqui é que o código também deu a oportunidade do condomínio convencionar os juros. Então, ao mesmo tempo que ele reduziu a multa, ele falou assim, olha, vocês podem convencionar uns juros que seja superior a 1%, caso a convenção seja omissa, aplique o seu Código Civil, que é 1% ao mês. É claro que o condomínio que estipular um juro superior a 1%, ele não pode promover com isso um enriquecimento ilícito ali no condomínio. Até porque ninguém sabe quando que você vai ficar inadimplente. Às vezes você passou por uma necessidade, você teve uma situação e você não pôde pagar. Então tem que ser realmente um percentual justo, tem que ter um parâmetro, né? Eu até estava dando uma olhada ali nas decisões do STJ, que é o Tribunal Superior de Justiça, né? E ali a gente encontra um parâmetro que o tribunal validou
uma convenção de que era 0,3 por dia os juros. Então, dava quase uns 10% ao mês. Então, assim, a gente tem essa decisão do STJ, que eu acho que pode vir como Cria base... um novo parâmetro, né? Um novo Por dia a parâmetro. pessoa fala, nossa, daqui a 2 dias eu pago, então. Cria um novo parâmetro para o condomínio. Eu achei bem interessante isso. Então, assim, claro, se a convenção não falar nada, a gente sempre vai cobrar 1% ao mês, que é o que o código nos fala. Sim. E o condomínio não é uma empresa, né? Como você estava falando. Então não tem aquela gordurinha de dizer assim, eu tenho... Porque o fundo de reserva já está ali destinado a tantas coisas, então... Tem isso, né? Essa noção. E a própria inadimplência, então, o que ela gera ali dos encargos, né? A multa, que a gente comentou de 2%, os juros moratórios e a correção monetária. Por mais que ela não esteja ali prevista expressamente, tanto numa convenção ou na lei, ela exige para corrigir o valor da moeda. Então, realmente, uma taxa condominial, ela vai subir um pouquinho o valor por conta desses encargos, né? E isso pode ser uma bola de neve muito grande, porque você dever 1, 2 ou 3 taxas condominiais, ok, acontece e tudo mais. Digamos, pegando por exemplo, você tem uma taxa de R$200 que você não pagou em outubro desse ano. Você vai pagar ali as correções, mas também não é algo tão fora desses 200. Agora você pega uma taxa condominial de R$200 que você não pagou em 2017, essa taxa ela vai ser basicamente o triplo. Então, vai pesando, né? Vai pesando. Aquela gotinha vai criando uma... Exatamente, poça. vai virando uma bola de neve. Uma dívida que começa em 200, a pessoa vai deixando de pagar uma, outra, daí larga os bets. Quando viu, a gente já teve dívida de 100, 120 mil, 140 mil. Então ultrapassa o valor do imóvel. A pessoa deixa o imóvel, né, um carro. Exatamente. E aí, para depois fazer um acordo de parcelamento, conversar, negociar, tentar ajudar aquela pessoa, acaba ficando impossível. Como que você vai parcelar 120 mil reais, né? É bem mais complexo negociar uma dívida dessas. Então, isso também tem que ser levado em consideração, né? E a própria inadimplência, além de ser uma bola de neve para o condômino inadimplente, ela prejudica muito o condomínio. Então, Sim. assim, um condomínio que está tendo uma inadimplência, dependendo do nível e da gravidade da inadimplência, ela desrespeita todo aquele planejamento financeiro que o condomínio tem e as despesas fixas que ele tem que arcar, né? E com isso também a gente pode até puxar para uma desvalorização patrimonial desse condomínio. Então, assim, por quê? O síndico não vai conseguir fazer as manutenções diárias que ele precisa para aquele condomínio e muito menos fazer uma benfeitoria ou uma atividade ali que precise de uma verba financeira dos condôminos. Então é ruim tanto para o condômino como para o condomínio. E tem síndico também que trabalha com uma inadimplência de 20%, 30%. Então é um impacto muito grande num condomínio, obviamente. Que o teve efeito para que as contas aconteçam. Que as contas né? aconteçam. Não é assim, eu já vou botar aqueles 2 que nunca pagam aumento para o resto do pessoal. Porque, na verdade, a inadimplência também está muito perto daquele que se esforça para pagar, né? E daí a gente acaba não dando mérito para quem consegue fechar as contas. E, né, claro, tem penalizando, né? Tem a questão do esforço pessoal, mas também tem as adversidades, como vocês comentaram. Mas tem isso, assim, como que a gente pode garantir também para quem paga a saúde do condomínio, que funcione, né? O que a gente estava falando de serviço básico, até o que atraiu aquele público para morar lá, né? Que a gente já conversou outras vezes. Poxa, quero morar num condomínio que tenha vários serviços, então já sabe que vai ter, não vai pagar academia lá fora, então já considere que aquela taxa tem a tua academia que tu vai fazer, né? Que sairia muito mais caro se fosse né? A morar mensalidade sozinho, do clube né? é 200, 300, mais a joia que pagaria. Não, então eu sei que a minha taxa também tem isso, né? O benefício de usar as áreas comuns. Criança, não vou ficar levando uma tarde lá num parquinho X, que custa, às vezes, quase 20% de uma taxa condominial. Não, eu tô botando aqui, então... Tô investindo no meu condomínio também, a taxa não é isso só, legal. não é só o que eu não uso, assim, eu moro no primeiro andar, nem uso tanto elevador, né? Sim. Senão a gente volta a ter uma coisa muito mesquinha, né? Uma coletividade de pessoas pensando só em si. Mas sempre eu falo isso partindo do pressuposto que a pessoa consegue ajustar suas contas, né? Não tá num momento específico ali de apuro financeiro, né? E agora, como que a gente pode pensar numa forma de combater a inadimplência, né? Existem vários pontos, eu acho que aí, né? Existem escritórios especializados em cobrança, existem escritórios jurídicos.
as famigeradas garantidoras, que são tão polêmicas, né? É que nem eu sempre digo também, né? Garantidora. Ah, isso aí é ruim para o condomínio. Tá, mas é a mesma coisa que se eu não tenho carro e alguém vier me vender um seguro para carro, simplesmente olho para a pessoa e falo, não, obrigada, eu não tenho carro. E a mesma coisa o síndico vai fazer. Não, obrigado, eu não tenho inadimplência, eu não preciso do serviço. Eu acho que simples assim. Né? Porque tem gente que perde tempo aí falando mal e não sei o que, mas também não Eu tá fazendo acho nada. Tem né? gente que tem carro conversível e não quer seguro, né? Exato. Um carro conversível, no mínimo, tem que ter um bom seguro. Então é É. isso, né? Tem condomínio que tá com uma inadimplência enorme. Eu acho E que não quer nenhum especialmente mecanismo, né? nesse período de pandemia, as garantidoras acabaram vindo, claro, defendendo a bandeira aqui, porque realmente é um serviço que eu acredito que evitou com que vários condomínios chegassem à falência. Porque o condomínio não precisa do dinheiro corrigido. Muitas vezes falam, mas você está perdendo o dinheiro que poderia ser corrigido, voltar para o condomínio. O condomínio não é empresa, não está para gerar lucro. O condomínio precisa do dinheiro no dia, pontual. Segurança. Da segurança financeira para arcar os compromissos em dia. Ponto. Exatamente. É isso. Eu acho que é importante comentar para quem está ouvindo o CondoCast sobre a garantidora, porque muita gente pode não entender o que é uma garantidora. Isso. Resumidamente, uma garantidora é uma empresa que o condomínio com inadimplência contrata para que ela antecipe, por exemplo, o condomínio tem 100 unidades. Não interessa quem pagou e quem não pagou. Essa antecipadora, a garantidora, a antecipadora, são nomes ali semelhantes, ela vai depositar mês a mês na conta do condomínio esse valor para fazer com que o síndico tenha o dinheiro em caixa que ele precisa para trabalhar. Óbvio, ela vai cobrar uma taxa de administração. Ela não é uma instituição de Ela caridade, não é uma né? instituição de Deixando bem caridade. claro. E Sim, ela isso, tem né? também Sim. ali a titularidade, não a titularidade, mas ela tem o poder de cobrança dos condôminos. Então, a gente lida com isso diariamente. A minha opinião como advogada, como pessoa mesmo, como condômina, é que a antecipadora, a garantidora, ela tá ali para desafogar o condomínio. Ela é uma mão na roda para o síndico e ela realmente facilita a vida. E tem toda a questão da cobrança. Ela já tá ali engatilhada para cobrar o condomínio, para o condomínio De uma entender forma dessa profissional, importância. É. Exatamente, de uma Porque- forma profissional para a pessoa entender a Sim. seriedade. Sim. Não é aquele, depois eu pago, não vai Porque acontecer muitas nada. vezes o síndico é o mais popular, né? Vamos pensar até É. no condomínio médio. Ele já foi eleito porque ele se aposentou, virou síndico, né? Mas é o que é agradável com todo mundo, é o que é prestativo. Então, gente, até uma questão de personalidade, Sim, assim, muitas claro. vezes, e de aptidão, porque imagina como síndico, tu conseguir, às vezes, se eu fosse síndica, eu não sei se eu conseguiria cobrar, assim. Mas isso Porque a pessoa já te olha com uma cara assim, nossa, Você vai fazer isso comigo? É. Eu que tenho 3 eu filhos e que, estou desempregada. que fui na festa do filho, né, do teu filho. eu que tô brincando no parquinho com teu filho. Lembra o bolo que eu te dei de Natal ano Não, passado? mistura muito, Mistura. né? Terceirizar, com certeza, eu acho que é uma das soluções, até porque a cobrança ali da inadimplência, lá no escritório a gente costuma fazer de duas formas, né? O condomínio que está inadimplente, primeiro a gente tenta um acordo extrajudicial, até para a cobrança ser humanizada, principalmente por conta da pandemia e esses condôminos que ficaram ali hipossuficientes nesse período e tiveram ali uma despesa extra com o hospital, enfim, perderam empregos. Então a gente sempre tenta humanizar essa cobrança. Vamos fazer um parcelamento, vamos ver quanto você pode dar de entrada e tudo mais. Então tem essa cobrança extrajudicial, mas a partir do momento que a gente não tem efeito aqui, a gente vai para a justiça. Então a gente pode executar essa dívida diretamente, né? Então ali que entra até na questão que a Ali comentou lá no início, que seria a pior das consequências, a penhora do próprio imóvel. Perder o imóvel, De né? perder o imóvel. Voltando só um pouquinho nesse assunto que eu acho muito importante falar, hoje eu até estava lendo sobre isso e eu defendo essa bandeira. O síndico, líder, que no outro episódio a Carla comentou, eu também considero que ele é muito importante para evitar a inadimplência dentro do condomínio. Então, de quais formas que um síndico líder evita uma inadimplência? Primeiro, informando os condôminos, colocando cartaz, mais um cartaz interativo no elevador, nem que seja uma charge, alguma coisa ali
que um desenhinho que mostre o que pode acontecer para a pessoa, que gere um interesse para a pessoa. Tem síndico que envia uma SMS, paga suas contas em dia, evite a inclusão do seu nome no Serasa, esse tipo de coisa. E o síndico líder, ele também tem o poder de comunicação também com os condôminos. Eu entendo, eu sou do time que eu ia falar, ai meu Deus do céu, lá vou eu cobrar Dona Maria. Mas eu também acho que o síndico líder, eu conheço muitos condomínios em que o síndico tomou a frente numa negociação e conseguiu um parcelamento humanizado com o condômino, conversando, mostrando para ele como é importante para a saúde do condomínio, para que ele não se prejudique e para que depois realmente isso não vire uma coisa maior, uma bola de neve. Então eu considero que o síndico, ele tem esse papel. Eu acho que não é nenhuma possibilidade por parte do síndico, é um dever. É um dever Se legal. quer ser síndico, Exatamente. É um dever legal. O Ele síndico tem responsabilidade civil no condomínio. Se ele não cobra... Não, claro, por isso que eu não sou Exato. síndica, Ele eu se sou conselheira do meu responsabiliza. condomínio. Exatamente. Eu não me candidato por outras razões, mas é isso, a pessoa tem que saber que faz parte, né? Não é só remuneração. Exatamente. Por isso que é A gente legal até é um o síndico pacote. que não tem ali um jurídico, uma empresa terceirizada, ele tem que padronizar essa cobrança para ter o mesmo tratamento igualitário entre todos os condôminos. Sim. Isso não é pessoal. Olga, não é porque você não pagou que a cobrança vai ser diferenciada. Ou uma negociação para minhas amigas é uma, para quem eu não gosto tanto. Né? O meu familiar mora no condomínio Sim. em cima. Como que eu vou cobrar meu familiar? E talvez Padronizando. talvez o síndico que não consiga cobrar, ele não esteja apto para esse cargo. Também. É isso. Ele tem que ter essa postura de saber conversar com o condômino naquela boa vizinhança e tudo mais, mas também ter a postura de sentar como adultos que somos e explicar para a pessoa, olha, é isso, ou infelizmente eu vou ter que dar seguimento, porque o condomínio pede, é meu dever e tu tudo falou mais. uma coisa bem importante que eu fiquei pensando, que é o seguinte: eu vejo que em muitos condomínios os síndicos não fazem uma prestação de contas assim para a comunidade, para a coletividade, no máximo para o conselho. Mas se o síndico pudesse comunicar, olha, com a taxa, olha os benefícios que foram feitos, com as taxas todas em dia a gente está conseguindo manter o jardim desse jeito, fazer novas. Porque todo mundo quer morar no bonito. Quer morar no bonito. Que não quer pagar por isso. Conseguimos fazer a cesta de Natal dos funcionários. Então, assim, muitas vezes nos condomínios, nem para o conselho direito aquela prestação uma vez no ano. Mas se pudesse dar aquelas pílulas, né? Mensais dos benefícios, das benfeitorias que foram feitas, também acho que a gente se sente, assim, que faz parte dessa contribuição. Você tá né? vendo o teu dinheiro investindo naquilo, tá vendo o condomínio funcionar e fluir daquela forma, isso é muito legal. E eu diria até que isso funcionaria para uma parte desses condôminos, porque também, eu fiquei pensando agora, não tem aqueles meio casca grossa que simplesmente não estão nem aí. Sim. E aí eu pensei assim, até dando uma dica aqui para as administradoras, para garantidoras, para imobiliárias e para escritórios de advocacia, tem escritórios que têm muito sucesso rodando a carteira de cobrança entre a equipe. Por quê? Porque às vezes a Mariazinha lá não conseguiu cobrar direito o Sr. João, porque o Sr. João é casca grossa e ela é toda meiga. A linguagem dela não vai funcionar para ele. É verdade. E aí, outro dia, foi lá o Flávio lá e conseguiu cobrar o Sr. João. Que o Flávio é casca grossa e falou de igual para igual e conseguiu. Mas faz esse todo sucesso, sentido. né? No nosso Não dia no escritório, às vezes acontece de uma fechar um acordo com um cliente, com um inadimplente, e a outra virar e falar assim, meu Deus, como que você conseguiu fechar acordo com ele? Eu tô há 3 a dinâmica, meses. né? A única coisa que aqui a marcando. gente tem que ver um pouquinho o ponto jurídico é que a inadimplência não pode ser divulgado no condomínio. Eu ia Com falar certeza. isso também. Entende? Então não é assim, não pode pôr o cartaz que não fulaninho fazer, não está pode. inadimplente. O que não fazer? Isso não gera um expor, dano né? moral pro condômino que está inadimplente. Então, assim, realmente é uma função do síndico, né, pessoal Sim, ali, sim. do síndico. E é legal tu trazer isso, porque eu tava pensando isso também pro síndico que, né, chegou agora, começar a gestão, o que não fazer? Não xingar também, né? Não trazer não só pro Sim. pessoal, mas não ofender a pessoa, né? Seu, sei lá, tipo né? de Não vou nem- discriminação, discriminação, né? não também expor nas redes sociais, não expor para os vizinhos, não expor, porque a dívida é ali relativa àquele imóvel e quem é responsável por aquele imóvel. Tem um
Não, eu ia dizer mais 2 coisas. Não ameaçar também, porque daí às vezes cai na ameaça. Se não pagar, vou fazer isso, vou cortar tua água, Era tu isso não que eu vai ia falar. participar. E um último até também, não mentir, né, gente? Porque tem síndico e daí começa a exagerar. Ah, mas se tu não pagar agora, vai ter aquela multa de 20%, que não tem mais. Ou então tá indo pra leilão. Tá indo pra leilão, né? ameaçar. Porque é uma mentira, assim, criar uma fantasia. Porque a gente sabe também que às vezes tem todo tipo de personalidade. Às vezes é um devedor mais velho, idoso, tá com dificuldade, já se assusta e tudo isso volta negativamente para o condomínio. Eu queria até falar um pouquinho dessa questão de, eu vou cortar o gás, eu vou cortar a água e essa ameaça para o condômino. Isso a gente responde quase diariamente ali no escritório, né, Ale? Não pode. Esse aí o STJ já falou que vai contra o princípio da dignidade da pessoa humana, né, que é um dos nossos maiores princípios no direito, e também porque restringem as nossas formas de cobrança. Então, a gente tem meios legais para isso. A gente tem uma ação de execução. A gente pode penhorar o dinheiro da conta da pessoa, a gente pode pegar um carro, a gente pode pegar o próprio apartamento. Então, fazer esses cortes, essas questões do dia a dia prejudicam até a cobrança. Então, isso é bem bacana de falar. Deixa fazer a festa, né? Deixa fazer a festa. Não tem jeito, né? Então, gente, inadimplência é um tema que surge aqui inúmeros variantes para a gente conversar. É um tema, acho que, ao meu ver, um dos mais complicados para a gente se tratar num condomínio, né? Então, acredito que a gente vai voltar aqui e falar novamente de um ramo aqui da inadimplência que a gente não falou aqui hoje, né? Diversos outros tópicos vão acabar surgindo disso, né, Dani? A gente vai falar sobre assembleia, tretas de assembleia, quebra-pau, bastidores e um monte de outros tantos que acabam surgindo desse tema. Mas acho que por hoje é isso, né, galera? Agradecemos a participação, envie seus comentários, suas dúvidas, sugestões, porque esse canal está em construção. Então o CondoCast está aí para atender a comunidade condominial e com a participação de vocês ele vai se tornar ainda mais dinâmico. Até breve. Até. Tchau. Você acabou de ouvir CondoCast, o podcast do seu condomínio. Envie suas sugestões e nos siga nas redes sociais.